primeira coisa a se lembrar sobre uma pilha é que é um processo espontâneo. O que significa ser espontâneo? Significa que a partir do momento que eu crio as condições corretas para que uma pilha ela inicie o processo, ela vai começar sem necessidade de eu forçar que ela comece. Eu não preciso ter uma coisa que inicia, ela só vai. Ela por conta própria as reações vão acontecendo, a energia vai sendo gerada e tudo se encaminha. É diferente da eletrólise. Na eletrólise a gente precisa de um gerador de energia externo que dá partida no processo. Aqui não, por conta própria o troço vai se iniciando. Então, para que a gente saiba que isso aqui é espontâneo, existe um padrão, um parâmetro, na verdade, que é chamado de força eletromotriz. A letra não está muito boa, acabou de almoçar, o bicho pega. Que é o tão famoso ΔE. Então, se o ΔE for maior que zero, a gente tem uma pilha, que é um processo espontâneo. Então, se vocês pegarem aquelas pilhinhas de controle, vocês vão ver que lá na pilha vai estar lá mais 1,5 volts. Então, esse ΔE ele é medido em volts, o que também é chamado de força eletromotriz. Mas se ele é medido em volts, a gente também pode dizer que ele é uma diferença de potencial elétrico quando a gente pensa lá na física. Por quê? Por causa do seguinte. Vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho uma plaquinha de um metal A, uma plaquinha de um metal B. Esse metal A, ele está dentro de uma solução. Sou muito bom em desenho, nossa senhora. Dentro de uma solução de um sal do metal B. E o metal B, por sua vez, agora vai ser assim mesmo, está dentro de uma solução do sal do metal A. Eu preparo essas duas coisas, deixo um tempo. Passado um determinado tempo, então passou um tempo, eu olho para essa situação que eu criei e eu observo o seguinte, que o primeiro cara aqui, vamos chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, o 1 nada acontece. Tá, a mesma coisa. Já no 2 é perceptível uma corrosão. Ou seja, se eu ilustrar, eu vou observar que a plaquinha B ela perdeu massa para a minha solução. E a minha solução ficou mais escurinha, ela ganhou uma certa turgidez, ficou não tão limpa quanto estava antes. E aí vem a pergunta: por que o A, quando está numa solução do sal do B, não acontece nada? E por que o B, quando está numa solução de um sal do A, acontece alguma coisa? O A, estando num algo maior, dentro de um becker, por exemplo, na presença do B dissolvido, não acontece nada. Mas o B, na presença do A dissolvido, acontece alguma coisa. Essa inversão, porque aqui a gente tem que entender a seguinte coisa. Vamos ilustrar aqui embaixo. O A está sem carga nenhuma. Ele é uma placa metálica. Já o B, ele está na forma de cátion, por exemplo. Digamos que ele seja mais 1. Enquanto que aqui no outro caso está o inverso. O B está sem carga, porque ele é uma placa metálica.
E o A está na forma de cátion, digamos que ele seja mais um também para simplificar a nossa discussão aqui. Então perceba, por que eu posso analisar essas duas coisas? Porque eles se encontram em circunstâncias distintas. No primeiro, o A está de boa, não precisa de elétron. Tem o tanto de elétron que ele tem está tranquilaço. O B está deficiente em elétrons. Por mais que o B esteja precisando de elétrons, ele não consegue arrancar elétrons do A. Mas, quando eu inverto a situação e coloco o B de boa e o A tá lá, putz, precisando de uns elétrons aí, hein? Ele vai lá e arranca o elétron B. Por que isso acontece? Por que um consegue e o outro não consegue? A resposta para a nossa pergunta, o porquê que um rola e o outro não, advém de um negócio chamado potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução é como se fosse uma força, entre aspas aqui, que os átomos têm, os elementos têm, descrevendo que quem tiver um potencial padrão de redução maior é o cara que vai reduzir. Então vamos lá. Então a gente tem o seguinte: o B, ele quer ganhar um elétron para ele ficar de boa, para ficar B bolinha, que é o B que está tranquilaço. Aquela é na situação 1. Na situação 2, o A dessa vez é o cara que está sem elétron, então ele também quer ganhar um elétron para ele ficar de boa. Perceba que o NOx vai de mais 1 para 0, de mais 1 para 0. Então, em ambas as situações, ocorreu uma redução. Se ocorreu uma redução em ambos os casos, e um deles apenas ocorreu a redução, que é o segundo caso, a gente pode concluir o quê? Se aqui a briga de força aqui é entre quem vai ter mais força para reduzir, então eu posso dizer que o potencial padrão de redução do A é maior que o potencial padrão de redução do B. Porque o A deu conta de reduzir, o B não. E aí a gente volta para o caso da DDP. A DDP, ou ΔE, que é a força eletromotriz, ela me diz o quê? Ela me diz que um dos dois caras tem um potencial de redução maior e ele está me dizendo o abismo existente entre a força de um perante o outro. Então a DDP me diz o quanto um elemento tende a reduzir comparado, vou puxar mais aqui para o lado para não ficar ao outro. É isso que a DDP faz. Ela está me dizendo, ó, o B, ele tem lá o seu potencial de redução, ele tem lá a sua vontade de reduzir. Mas quando a gente compara com o A mói na porrada o B. Então, o que acontece? O B não tem nem chance. O A olha para ele e sai correndo. Por isso que o A reduz e o B não acontece absolutamente nada. O que os caras olharam para isso e falaram, pô, peraí, se a gente sabe que rola esse esquema e a redução é um fluxo de elétrons, e se a gente organizar isso de forma que esses elétrons têm um caminho específico pelo qual eles vão passar e eu consiga retirar, porque a gente tem que lembrar também que a partir do momento que eu pego o elétron e ando com ele, eu gero o que a gente chama de corrente elétrica. E eu tirar o elétron de um ponto A em direção a um ponto B, eu estou gerando aqui, estou gerando energia, porque ele está realizando trabalho elétrico. Então, não lembre nada da física. Depois, as pessoas de física vai saber explicar isso melhor. Então, se eu estou gerando trabalho, se o elétron está realizando trabalho, significa que está gerando energia, e essa energia eu posso drenar de alguma forma
para eu usar. Então os caras pensaram no seguinte esquema, vamos lá. Eu vou pegar um recipiente, onde eu vou colocar o metal A, vou pegar um recipiente, onde eu vou colocar o metal B. Eu já estou ligado que o A e o B tem uma diferença de potencial significativa. Eu já vi isso, já comprovei isso. Vou uni-los por um caminho que gere uma resistência, mas ao mesmo tempo tenha um meio bacana para esses elétrons poderem fluir, que é um fio elétrico. Vou colocar em ambos uma solução que vai permitir que a corrosão, quando aconteça, a solução contenha um pouco dessa corrosão, o acréscimo de elétrons que talvez vão chegar descarrega nessa solução. Então aqui uma solução que é igual para ambos, não vamos nos preocupar que solução é essa. E a partir desse momento, como a gente viu, o a gente viu ali que ele sofre redução. Ele está como A positivo, então aqui na solução eu tenho o A positivo, aqui na solução eu tenho o B positivo. O A positivo, ao receber os elétrons, ele sofre redução tornando-se A zero. E o B positivo não acontece nada, ou ele é o inverso. Porque como o B não consegue sofrer redução, para ele resta o que sobrou, né? Tipo, o outro cara pegou o melhor, eu pego a oxidação, fazer o quê? Então, o B é zero, não tem muita escolha para ele, ao invés de ele ganhar elétrons, ele, beleza, pega meu elétron, vai embora, sobe e bate. Então, ficando então B positivo mais um elétron. Perceba que esse elétron que o B perdeu é justamente o elétron que o A está ganhando. É assim que funciona o esquema. Então, aqui vai ocorrer redução, aqui vai ocorrer oxidação. Na aula de eletrólise, nós aprendemos o seguinte: existe uma convenção dentre os químicos que quem reduz, eles deram o nome de cátodo. E quem oxida deram o nome de ânodo. Então, a galera da química, alguém, em algum momento, definiu esses nomes. A gente só obedece. E também nós definimos o seguinte: da onde os elétrons partem é o polo negativo. E os elétrons estão partindo do B, porque é o B que está perdendo para o A ganhar. Então, esse cara aqui é o negativo. E o A está ganhando, é onde os elétrons vão findar o caminho deles. Então, esse cara aqui é o positivo. Então, a gente lembra aqui a tão gostosa regrinha do Kral. Cátodo reduz, ânodo oxida. Feito isso, então, nós fechamos um circuito elétrico, onde o fluxo de elétrons parte do B e vai em direção ao A. Então, aqui nós temos o nosso fluxo de elétrons. Aqui nós temos o que está acontecendo em cada um dos polos, ou também chamados de eletrodos. E aí a gente pode somar as duas equações, assim como a gente fez na lei de Hess, para gerar uma equação geral. Mesmo esquema da lei de Hess, o que tiver de lados opostos e forem iguais, a gente tira da jogada. Então, esse elétron e esse elétron, tchau. Sobrando então A positivo mais o B bolinha, que é o cara que está ok. Ficando o A bolinha, que é o cara agora, ele tornou-se ok. Mais o B positivo. Então, essa aqui é a equação geral da minha pilha genérica aqui.